Oi, aí meninos, tudo bem com vocês? Então, passando aqui para desejar uma ótima terça, né? Que essa semana seja muito produtiva para vocês, mesmo que nós estamos à distância, né? Sem um contato físico, sabe que eu sempre estarei aqui à disposição para vocês para ajudar no que for preciso. Então, podem contar, né, comigo, tanto como professora quanto amiga, tá bom? É um momento mais difícil, onde esse distanciamento social leva, às vezes, um pouco mais à solidão, mas saibam que o distanciamento social não é sinônimo de solidão, e sim uma forma de prevenção, e que mesmo distantes nós estamos todos juntos e conectados, né? E graças a Deus, então, nós temos esse meio, né, que é a internet, que permite, querendo ou não, essa conexão tanto com colegas, amigos, e também a nossa relação, né, como professor e estudante, tá bom, meninos? Então, hoje nós vamos trabalhar com o módulo E2, tá? Sistema respiratório, e E3, sistema circulatório, tá bom? Eu vou preparar para vocês e vou postar no Google Classroom, no Google Sala de Aula, um quiz relacionado às frentes que nós vimos já no sistema EAD, tá? Então, não são questões de cunho, como é que eu posso falar? Não são questões de cunho de vestibulares, de Enem, são questões mais para direcionar o conhecimento, questões mais simples, ok? Esse quiz já dá um feedback próprio e tudo mais, então vocês podem já ali mesmo verificar onde vocês acertaram, onde vocês erraram, tá bom? Então, eu espero que todos acessem lá o Google Sala de Aula e possam realizar, né, solucionar esse quiz, tá bom? Então, eu vou estar postando para vocês depois, para vocês darem aquela fixadinha no conteúdo, tá bom, meninos? Então, gente, olhem só. Vocês estão vendo, né, que meu óculos aqui está refletindo na tela do computador, mas eu acho que isso não vai atrapalhar a vida de vocês, né? Então, olhem só, nosso sistema respiratório envolve tanto, no módulo, né, envolve tanto a fisiologia do sistema respiratório humano, também como a parte bioquímica, ou seja, o processo de respiração celular, tá? Então, é uma aula bastante rica em detalhes, onde eu busquei até ver vídeos no YouTube, mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho, para vocês conseguirem, então, relacionar um pouco melhor essa parte, tá? Porque é um conteúdo bastante bioquímico mesmo, bastante pesado. Então, eu tentei deixar um pouco mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Então, gente, olhem só. Quando eu falo de sistema respiratório, logo vem à mente de vocês o quê? Então, nós podemos pensar em pulmões, né? Nariz, narinas, fossas nasais, laringe, né? Traqueia, cordas vocais e tudo isso. Então, esses são os constituintes do sistema respiratório humano. Só que o sistema respiratório não envolve somente isso, envolve também trocas respiratórias que acontecem tanto a nível pulmonar quanto trocas gasosas, quer dizer que acontece tanto a nível pulmonar quanto também a nível tecidual, né? Podemos também relacionar a parte da utilização desse oxigênio pelas células e também a produção de CO2, né? Da onde vem o CO2, já que a gente inala, inspira uma grande quantidade de oxigênio, mas esse oxigênio é consumido pelas nossas células e então produzido durante a respiração celular o CO2. Então, então, vocês nunca façam a associação de que oxigênio se transforma em CO2 na respiração celular. Não. No nosso sistema respiratório, sim, nós inspiramos oxigênio e expiramos uma grande quantidade de CO2. Só que durante o processo de utilização e formação do CO2, eles não têm nenhuma relação. E é isso que nós vamos ver, tá bom? Então, gente, olhem só. Antes de nós começarmos a falar realmente sobre respiração celular, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte tópico. O que seria um metabolismo celular, tá? Já que
O processo de respiração celular, ele é um processo de quebra da glicose, é um processo, então, de oxidação dessas moléculas orgânicas, não somente da glicose, né, de outras também, mas a principal é a glicose. Então, antes da gente falar sobre o processo de respiração celular, sistema respiratório, vamos entender o que significa o metabolismo celular. Metabolismo celular, gente, ele é dividido em dois processos, tá? Então, ele é dividido tanto em anabolismo quanto em catabolismo, tá? Então, o metabolismo, ele significa todas as reações, tanto de síntese e de degradação, que acontecem no nosso corpo. Então, quando eu falo normalmente em catabolismo, é aqueles mecanismos de quebra, de degradação. E normalmente eles produzem, gente, eles produzem bastante energia, tá bom? Então, que exemplos nós temos de catabolismo no processo de respiração celular? Nós temos a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica, que normalmente pega a energia contida nos nutrientes, principalmente na glicose, mas também envolve lipídios, proteínas, né? E transforma, então, e produz, melhor dizendo, uma grande quantidade de ATP, né? E aceptores de elétrons, tá? E elétrons e seus aceptores, produzindo CO2, água e amônia, ou amina, né? Então, nesse caso aqui, amina, nesse caso aqui, a respiração e a fermentação é um processo de quebra, porque eu quebro esses compostos orgânicos aqui, transformo em energia e também libero, então, produtos finais como CO2, H2O e NH3. Já o processo de anabolismo é de síntese, tá bom? Normalmente ele pega moléculas precursoras e transforma em moléculas maiores, como por exemplo, aminoácidos, eles transformam em proteínas, né? Vamos lá, ácidos graxos, nucleotídeos, eles transformam em lipídios e ácidos nucleicos. E no anabolismo eu consumo energia, eu não produzo, eu consumo, tá bom? Nesse caso, tá? Já em relação à respiração, ao processo então de respiração, nós podemos relacionar a fotossíntese e a quimiossíntese, que também é um processo de anabolismo celular, tá bom? Então, gente, olhem só. Quando eu falo de metabolismo, eu também tenho que relacionar a reação, então, tanto exotérmica quanto endotérmica, na situação de liberação e utilização de energia. Então, a reação exotérmica, quando se fala de respiração, acontece normalmente quando eu tenho a quebra, né, dos meus produtos, tá bom? Perdão, a quebra dos meus materiais orgânicos em produtos, que seria energia, e eu acabo então liberando e eu acabo dissipando, perdão, calor, tá? E liberando energia. Então essas são as reações exotérmicas, tá bom? Já nas reações endotérmicas acontece o contrário. Então eu vou utilizar a energia para transformar meu substrato em produto, tá? Tipo assim. Nesse caso nós teremos a fotossíntese e a quimiossíntese, tá? Bom, ainda falando sobre metabolismo celular, a fotossíntese e a quimiossíntese que nós vimos lá atrás, eles acontecem então em seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, né? Armazenando então a energia química, tá bom? Na sua forma de alimento, seja amido, né? Seja então outros compostos orgânicos que possam ser utilizados então posteriormente, tá bom? Já por sua vez, a respiração celular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ela é heterotrófica, tá? Por que ela é heterotrófica, gente? Olhem só, porque normalmente eu degrado uma molécula, tá? Então, gente, ao degradar uma molécula, eu estou quebrando para produzir energia, tá? E eu não consigo ter essa eu não consigo ter essa matéria orgânica produzida pelo próprio organismo nessa situação.
tá bom? Por exemplo, nós degradamos a glicose para produzir ATP, tá bom? Em grande quantidade. E essa glicose, ela não é sintetizada pelo nosso corpo, e sim ela é obtida da alimentação. Então, normalmente, a respiração aeróbica e anaeróbica acontece em seres heterotróficos. Mas, nas plantas que são autotróficas, né? Elas também realizam, além de fotossíntese, respiração aeróbica. Então, elas também fazem a degradação dos seus compostos orgânicos. Então, ela faz tanto anabolismo quanto catabolismo no processo de respiração, tá? Então, gente, olhem só. Nesse caso aqui, os alimentos produzidos pela fotossíntese, eles servem para a respiração aeróbica, que utiliza oxigênio, e a respiração anaeróbica, que é na ausência do oxigênio. Então, nas duas etapas, tanto aeróbica quanto anaeróbica, eu tenho a glicólise, que é a etapa anaeróbica de toda a respiração celular. Quando eu utilizo o oxigênio, eu vou ter a respiração aeróbica, aonde eu vou envolver tanto o ciclo de Krebs, a partir da formação da acetil-CoA, oriunda então do piruvato da glicólise, que produz grande quantidade de elétrons que serão utilizados na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Que normalmente nós vamos ver os saldos de ATPs corrigidos mais à frente, tá? Que hoje em dia utilizam saldo de 30 ATPs, tá bom? Já a via anaeróbica, ela não utiliza o oxigênio, então ela não tem o ciclo de Krebs nem a cadeia respiratória. Ela tem somente a glicólise, que é a formação do piruvato, né, a partir da glicose, e um processo fermentativo, né, que é uma oxidação incompleta, formando ou etanol, ou ácido lático, ou até CO2, né, produzindo uma baixa quantidade de ATP comparado à via aeróbica. Então, o oxigênio ele entrou para dar um boom, né, na respiração celular, dar um upgrade, né? Por quê? Porque a partir da presença do oxigênio, eu passo a produzir uma grande quantidade de ATP em relação à respiração anaeróbica, tá bom? Então, gente, lembrando sempre que o processo de respiração, ele é um processo, então, de catabolismo, ou seja, eu vou obter energia a partir da oxidação, perca de elétrons de moléculas orgânicas. Então, os compostos orgânicos, ao serem oxidados, eles formam energia, uma grande quantidade de energia, quando eu falo na aeróbica, né? Na forma de ATP, que nós vamos ver que é adenosina trifosfato, tá? Libera o CO2, tá bom? E durante, então, a respiração celular, eu vou utilizar o oxigênio oriundo da respiração para se ligar aos íons de hidrogênio que são produzidos na respiração celular. Esses íons de hidrogênio produzidos na respiração celular aeróbica, eles causam uma acidificação do meio, tá? Deixam, por exemplo, o meio intracelular muito ácido. Então, eu preciso neutralizá-los. Aí vem a ação também do oxigênio, que se liga aos íons de hidrogênio produzidos durante ao ciclo de Krebs e durante a glicólise e transforma esses íons de hidrogênio em moléculas de água, tá bom? Então, o oxigênio é importantíssimo. Além de ser um aceptor final de elétrons, então ele atrai os elétrons para eles, tá? Eles ainda conseguem converter esses hidrogênios que são produzidos em grande quantidade no ciclo de Krebs e também de uma forma moderada na glicólise em água, deixando assim, impedindo assim, melhor dizendo, a acidose que pode acontecer em demasia, em presença demasiada do hidrogênio, tá bom? Então, normalmente é a utilização da glicose mais oxigênio, transformando em energia e CO2 e água, né, que nós já sabemos, tá bom? Então, gente, antes de trabalharmos em relação à respiração celular anaeróbica, todos os passos, vamos falar um pouco sobre a molécula do ATP, tá bom? ATP, adenosina trifosfato, gente, ó, adenosina, tá bom? Que tem uma molécula de ribose, um açúcar ribose, mais a adenina e 3 fosfatos é a molécula, então,
provedora de energia, tá bom? Então, a energia de uma célula não é uma energia elétrica como a gente tem na nossa casa, né? Ao ligar ou desligar um bico, ou ligar, colocar para carregar qualquer aparelho eletrônico. Não. A energia celular, ela é oferecida para todas as reações metabólicas através dos fosfatos presentes na molécula de adenosina, tá bom? Então, a adenosina carrega 3 fosfatos, tá? Ela fica 100% carregada, essa adenosina, quando eu tenho os 3 fosfatos ligados a ela. E, gente, conforme eu vou perdendo um fosfato, ou melhor dizendo, a perca desse fosfato da molécula de adenosina, eu libero energia. Então, por exemplo, eu vou fazer a quebra. Vamos lá, eu vou quebrar as proteínas em aminoácidos. Vamos considerar assim, né? Então, eu vou precisar de ATP. Ah, vou precisar de ATP? Como é que eu vou fazer? Vai lá, adenosina trifosfato, e ao retirar um fosfato da sua constituição química, ela vai oferecer energia, tá? Então, a remoção desse fosfato, tá? Ela oferece energia para a reação química de anabolismo, né? Ou né, de síntese, de produção. Ou se eu preciso quebrar, como eu falei, uma molécula e necessito de energia também. Tá? Então, nesse caso, a adenosina trifosfato, ela é como se fosse uma bateria. Quando eu tenho os 3 fosfatos unidos a ela, significa que ela está cheia, tá? E é nesse estado de adenosina trifosfato, e é esse estado, melhor dizendo, de adenosina trifosfato, que a respiração celular, então, oferece energia para o corpo. Então, ela produz uma grande quantidade de adenosina trifosfatos. Ela carrega 100% essa molécula de ATP, tá bom? O que ela faz, então, gente? Nós vamos ver mais adiante. Ela vai preencher os fosfatos faltantes. Então, normalmente, a adenosina trifosfato, quando ela doa seu fosfato para uma reação química, ela se transforma em adenosina difosfato, 2 fosfatos. Então, ela fica ali com 50% de carga. E para ela, esse 50% não é que nem a bateria de celular, eu posso usar mais. Não, para ela diz, opa, eu vou lá me carregar novamente, porque eu vou precisar, né, de mais energia, porque nosso corpo está em constante, então, processo de metabolismo, né? Então, esse adenosina difosfato vai para as mitocôndrias e lá, durante o processo de respiração celular, recebe o terceiro fosfato, se transformando novamente em adenosina trifosfato. É muito difícil, durante o processo de doação de energia dessa molécula, ela perder 2 fosfatos e ficar adenosina monofosfato, somente com um único fosfato. É muito difícil, acontece, mas é difícil, tá bom? Então, normalmente, a molécula energética da nossa célula é a adenosina trifosfato. Adenina mais ribose, mais 3 moléculas de fosfato, tá bom? Isso significa que a bateria energética está 100% carregada. E aí ela pode doar seus fosfatos para a realização de síntese ou de quebras de moléculas que exigem energia. Ou até mesmo transportes, né? Transporte ativo, por exemplo, que exige energia, então, tá bom? Na forma de ATP, tá? Contração muscular, etc. E aí, normalmente, essa doação de energia é a partir da perca de uma única molécula de fosfato. Então, o ATP se transforma em ADP, adenosina difosfato. Ele vai lá para a mitocôndria para receber um novo fosfato durante a respiração celular. Então, eles estão constantemente tendo esse fluxo, né? Tá? Olha só. Então, gente, olha, aqui mostra que o objetivo da respiração celular é justamente converter a energia contida em compostos orgânicos em ATP, para este fornecer energia para a célula, tá? Ficar 100% carregado. Quando ele perde sua bateria, seu 1-fosfato, ele volta lá para a mitocôndria para novamente ficar 100% carregado. Opa, ok? Então, gente, de uma forma geral, uma visão geral da respiração celular aeróbica, nós temos o seguinte, que, primeiro, qual é a
Principal fonte energética. Qual é o principal combustível? O principal combustível da respiração celular é a glicose, mas eu estou falando aqui de principal, não único. Então, eu posso utilizar a degradação das proteínas, tá? E também a beta-oxidação dos ácidos graxos, ok? Que produzem também a acetila, né? Ambos produzem a acetila que vai entrar aqui no ciclo de Krebs, tá bom? Mas a primeira fase da respiração celular, a glicólise, ela só acontece com a glicose. As outras duas, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ela acontece com qualquer composto orgânico que se oxida, tá bom? Que ocorre sua degradação, tá? Seja proteína, seja lipídios, né? Que são as fontes mais utilizadas, tá bom? Mas quando eu falo de carboidratos, a respiração celular acontece em 3 etapas, tá bom? A primeira etapa é a glicólise, tá? A glicólise é a quebra da glicose de 6 carbonos em piruvatos contendo 3 carbonos. Durante essa etapa, então, eu tenho produção de ATP e produção de hidrogênios que são carregados por aceptores de elétrons, né? Por carreadores de elétrons, que é o NAD, tá? Nicotina... Não vou lembrar o nome de cabeça, tá? Depois esse piruvato, então, ele é oxidado, tá? Onde ele perde hidrogênios e também perde um carbono. Então, o piruvato, que continha 3 moléculas de carbono, agora, depois dessa oxidação, fica apenas na forma de acetila com 2 carbonos, perdendo hidrogênio e carbono na forma de CO2. Olha aqui, ó, o primeiro CO2 produzido. Nesse caso aqui, esse acetil, então, essa acetila, ela se liga à coenzima A, se transformando em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, né? No ciclo de Krebs, então, a partir daqui eu tenho a parte aeróbica da respiração celular, eu vou ter produção de CO2, vou ter produção de ATP e vou ter produção de elétrons, hidrogênios, que serão carregados, então, aqui para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Na matriz mitocondrial, nas cristas, perdão, mitocondriais, tá? Então, a última etapa da respiração celular é a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, que utilizam todos os hidrogênios produzidos tanto na glicólise, na oxidação do piruvato, no ciclo de Krebs, para transformar, então, os ADP em ATPs, né? Utilizando o oxigênio como aceptor final desses elétrons produzidos aqui, transformando-o em água, né? Para não acidificar o meio. Se lembre lá que eu falei, né? Então, gente, a glicólise, ela é a parte anaeróbica da respiração celular em humanos, em mamíferos, né? Quem faz respiração celular aeróbica, tá? E ela acontece no citoplasma, ok? Tanto que para a glicose, eu posso observar que o piruvato, ele segue 2 vias, ou a respiração celular aeróbica, ou a fermentação, tanto a fermentação láctica quanto a fermentação alcoólica, né? A segunda etapa da respiração celular aeróbica é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá bom? Que acontece na matriz mitocondrial, no meio da mitocôndria, né? E a última etapa da respiração celular aeróbica é a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais, tá bom? Então, aqui nós conseguimos observar as mitocôndrias, que são as principais organelas responsáveis pela produção de ATP. Então, graças a ela, nós conseguimos utilizar o oxigênio, tá? E produzir uma grande quantidade de ATP, que nós vimos com a presença de oxigênio, nós tivemos de 2, 4 ATPs para um saldo hoje em dia de 30 ATPs. Então, o que era mínima anteriormente pela respiração anaeróbica se transformou em uma grande quantidade de ATP, porque a partir de uma molécula de glicose eu posso produzir 30 ATPs. Então, imagine a quantidade, né, de ATPs que são produzidos por glicose durante todo um dia, né? Ok? Gente, assim, como eu falei, a glicólise, a primeira etapa da respiração celular, ela acontece no citoplasma, tá, da célula.
Tanto que ela pode acontecer tanto em células que não possuem mitocôndria, quanto em células que a possuem. É a parte anaeróbica, tá bom? Já as duas próximas fases, elas acontecem exclusivamente na mitocôndria, tá bom? Então, a mitocôndria, ela apresenta duas membranas, a membrana externa, tá? E a membrana externa. Entre ambas as membranas, eu tenho esse espaço intermembranar aqui, que é importantíssimo para o último processo, tá? Que é a fosforilação oxidativa, nós vamos ver mais adiante. A membrana interna, então, ela é cheia de ondas, né, de invaginações. Essas invaginações aqui, elas são chamadas de cristas. Então, as cristas mitocondriais é onde apresentam todas as proteínas da cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase, que são, então, que é a bomba, né, responsável pela síntese do ATP realmente. E no interior da mitocôndria, aqui a matriz mitocondrial, que é muito semelhante ao citoplasma da célula, acontece o ciclo de Krebs, tá bom? Então, o piruvato, que é oriundo lá da glicólise, ela então é transformado em acetilcoenzima A aqui na matriz mitocondrial para ser utilizado no ciclo de Krebs, tá bom? Entendido? Nós não vamos entrar muito a fundo na fisiologia, na anatomia, né, dessa organela, até porque vamos trabalhar exclusivamente com organelas celulares. E aí, em relação à respiração celular aeróbica, então, a glicólise, lise, significa quebra, tá bom? Então, lise sempre vem de quebra. Então, a glicólise significa quebra de uma molécula, glico, de glicose. Então, quebra de moléculas glicídicas, quebra da glicose, tá bom? E normalmente ela acontece no citoplasma da célula, ok? Então, gente, olhem só, a glicose, ela não necessita de oxigênio para ocorrer, tá bom? As etapas seguintes, elas são aeróbicas, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons juntamente com a ATP sintase. Já a glicólise, ela não necessita de oxigênio, tá bom? Então, normalmente, quando eu tenho a glicólise e não tenho mais o oxigênio para dar continuidade à respiração aeróbica, acontece então o processo fermentativo, né? Ou fermentação alcoólica ou fermentação lática. Mas não é o caso agora, tá bom? Nós vamos trabalhar a glicólise dentro da respiração aeróbica, tá? Gente, olhem só. A glicólise, como eu falei, acontece no citoplasma. A glicose, a molécula glicose, ela entra para a célula, para o espaço intracelular, tá bom? E aí acontecem sucessivas etapas aonde eu transformo essa glicose, que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, em duas moléculas de 1, 2, 3, 1, 2, 3, em 3 carbonos. Então, essas moléculas de 3 carbonos, elas são chamadas de piruvatos ou ácidos pirúvicos. Então, a glicólise, a fase da glicólise nada mais é do que a conversão da glicose em piruvato. Uma glicose é transformada em 2 ácidos pirúvicos. Só que, gente, primeiro, para acontecer essa quebra, eu tenho que ter uma oferta de energia. Então, eu tenho que ter o consumo de energia, tá? Então, na primeira etapa da glicólise, eu vou consumir duas moléculas de ATP, ó, um fosfato se transformando em ADP. Eu vou consumir duas moléculas de ATP. Professora, mas para quê? Justamente para conseguir romper essa oferta de energia, consegue quebrar a glicose. E olha onde está esse fosfato aqui. Tá vendo aqui, ó? Um fosfatinho aqui e outro fosfato aqui. Tá vendo? O fosfato doado do ATP aqui, ele foi utilizado, tá? Formando aqui o gliceraldeído 3-fosfato, tá ok?
Então, a primeira etapa da glicólise, onde eu quebro a glicose em gliceraldeído 3-fosfato, eu consumo 2 moléculas de ATP. Depois, então, para transformar o gliceraldeído 3-fosfato em ácido pirúvico, eu vou ter agora uma síntese de ATP, tá? Então, cada molécula dessas aqui de gliceraldeído 3-fosfato, elas produzem um NADH e 2 ATPs, né? Então, elas pegam um dos fosfatos aqui do ADP, né? Um dos fosfatos aqui, e doa para o ADP e transforma em ATP. Pegou o outro fosfato aqui, doa para o ADP e transforma em ATP. 2 fosfatos são utilizados para produzir 2 moléculas de ATP, tá bom? Assim como nesse gliceraldeído 3-fosfato aqui de cima, eu tenho a produção de um NADH e 2 ATPs, nesse outro aqui de baixo, eu também. Então, eu vou perder hidrogênio, minhas moléculas vão perder hidrogênios, tá? Que serão doados para o NADH, perdão, para o NAD+, que se transformará em NADH, tá? Ó, carrega o hidrogênio perdido, tá? E aí, nesse caso, os fosfatos, então, recebidos durante o processo ou doados pelo ATP, eles são novamente doados para agora o ADP. Então, eu vou ter a doação desse fosfato aqui para uma molécula de ADP e a doação desse outro fosfato para outra molécula de ADP, formando assim 2 ATPs, formando no final 2 moléculas de ácido pirúvico, tá bom? E aí, então, o balanço energético da glicólise é a produção de 2 NADHs e 4 ATPs. Só que nós não podemos esquecer, só um pouquinho, gente, depois eu passo o vídeo. Nós não podemos esquecer que, no início, para transformar a glicose em gliceraldeído 3-fosfato, houve o consumo de 2 moléculas de ATP. Então, se eu aqui produzo 4 ATPs e consumo 2, meu saldo final é apenas de 2 ATPs, tá bom? Então, o saldo final da glicólise é 2 NADH e 2 ATPs. Por quê? Porque eu produzi aqui 4 ATPs, né? Eu produzi aqui 4 ATPs. Só que desses 4 ATPs produzidos, 2 devem ser subtraídos pelo consumo aqui no início. Então, o saldo final é de 2 ATPs apenas, tá bom? Então, para a quebra da glicose em ácido pirúvico, eu consumo 2 ATPs no início, eu produzo 2 NADs e eu produzo mais 4 ATPs, ficando um saldo final de 2 ATPs e 2 NADH. Aí, gente, aqui tem um videozinho para vocês sobre a glicólise. Só um pouquinho, eu quero mudar de slide. Aqui ele tá maiorzinho, tá? Deixa eu carregar ele aqui, porque ele é linkado com o YouTube. Bom, gente, eu vou tirar o áudio aqui, porque ele é em inglês, tá? Pra gente conversar em cima. Olhem só. Aqui ele mostra primeiro a molécula de ATP, a adenina, a ribose e o 3-fosfato, tá bom? Aí diz que uma fonte criadora de ATP é a glicólise, tá? Essa glicólise, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês acompanharem a legenda. A glicólise aqui, olhem só, é uma série de 10 reações que convertem o açúcar, tá bom? Em 3 moléculas de carbono, chamado piruvato. Então, eu quebro uma molécula de glicose de 6 carbonos em 2 de piruvato que contém 2 carbonos, né? Ai, Jesus amado. Tá bom? Aqui, olhem só. O que ela diz? Que a glicose é um processo importante para as células, pois produz ATP e, aqui ó, produzem 4 ATPs e NADH e piruvato, tá?
que mais tarde, então, esses NADH e piruvatos vão ser utilizados para a produção de ATP. Os NADH serão utilizados lá na última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. E o piruvato será a molécula da próxima etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Ó, lá mostrou 4 ATPs produzidos, 2 piruvatos e 2 NADH. Mas nós não podemos esquecer que dos 4 ATPs, 2 já são consumidos. Então, meu saldo final mesmo é apenas de 2 ATP. O que diz que acontece no citoplasma, né? Aqui, ó. Aqui diz das 10 etapas, então. As 5 primeiras etapas da glicólise, gente, vão converter o açúcar, que tem 6 carbonos, né, a glicose, em, então, gliceraldeído 3-fosfato, que é quando eu consumo, então, os 2 ATPs. É a fase de preparação. Então, as 5 primeiras etapas. Aí, gente, ó, para transformar, então, essa glicose de 6 carbonos, ó, contem quantas bolinhas pretas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, dentro dos 5 primeiros processos, eu tenho, então, a quebra da glicose em gliceraldeído 3-fosfatos. E para isso, então, eu preciso consumir 2 moléculas de ATP, tá bom? Aqui que acontece no primeiro e no terceiro passo, tá? Aqui é a molécula de ATP. Aí aqui está dizendo então que da etapa 6 à etapa 10, eu vou ter agora a fase então de perdão. Eu vou ter a fase de síntese então de energia, seja na forma de ATP, seja por intermediários, como NADH e piruvato. Aqui, gente, que diz que o ATP é produzido com 3 fosfatos de alta energia, nas etapas 7 e 10, tá bom? Isso quer dizer que um total de 4 ATPs serão produzidos. Ó, produziu 2 e produziu mais 2 ATPs. Aqui diz a questão de ser reversível ou não, tá bom? Aí aqui, gente, diz que também eu tenho a produção de NADH, né? E que como eu produzi ATPs, ou melhor dizendo, como eu consumi ATP da etapa 1 a 5, eu vou então retirar isso do saldo. Ó, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Ó, quer dizer que um total de 2 NAD e de, aqui ó, os NADs que são produzidos e os ATPs na glicólise, tá? Que deverão ser subtraídos pelo consumo aqui da fase de síntese, restando assim apenas 2 ATPs e 2 NADH. Aqui fala do processo da enzima dehidrogenase que produz o NADH, tá? Que é um transportador de elétrons que depois será utilizado para produzir ATP lá, né, nas cristas mitocondriais.
Bom, gente, de uma forma resumida, é isso, tá? São 10 etapas que acontecem, onde eu transformo a glicose em piruvato e produzo um saldo energético de 2 ATPs e 2 NADH, tá bom? E esses NADHs, então, esses NADH, eles são carreadores, né, esses NAD, na verdade, eles são carreadores de elétrons, tá bom? Então, gente, olhem só. A glicólise, como eu falei lá no início, ela dará origem aos a uma molécula de 3 carbonos que é o piruvato, produzindo 2 NADHs pela perca de hidrogênios durante essa síntese, nessa transformação, e um saldo de 2 ATPs, tá bom? E aí, então, a partir daqui, entra a respiração aeróbica, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Nesse caso, acontecendo na mitocôndria. Caso não se haja mitocôndria, a fermentação celular, que pode ser tanto lática quanto alcoólica, produzindo mais 3 carbonos, produzindo 2 lactatos ou 2 etanóis, nessa situação aqui, tá? A partir do piruvato. Então, o piruvato pode seguir 2 vias, respiração aeróbica ou fermentação. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, gente, ele acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, tá bom? Aonde, gente, para cada 2 piruvatos, então, que entram no ciclo, são liberados 6 gás carbônico, dióxido de carbono, 8 NADH, 2 FADH2 e mais 2 ATPs. Esses ATPs são na forma de guanina trifosfato, tá? Esses NADs e esses FADs, eles são contabilizados aqui junto, gente, com a transformação do piruvato, tá? A transformação do piruvato, perdão, a acetil-CoA, tá? Nesse caso aqui, essa transformação, gente, ela acontece antes do início do ciclo celular, onde eu tenho um processo de desidrogenação e descarboxilação. Olhem só, o piruvato, então, que contém 3 carbonos, ele vai se transformar em acetila. Para isso, ele vai perder um carbono, tá bom? E hidrogênios. Então, eu vou ter o processo de desidrogenação, tá? Perca de hidrogênios, e descarboxilação, que é a perca de carbono. Então, eu vou perder um carbono nesse processo aqui, tá? Ah, professora, mas por que que tá em 2? Você falou um carbono e um hidrogênio. Por quê, gente? Porque eu tenho agora 2 moléculas de piruvato, então tudo vocês têm que considerar em dobro. Então, se a glicose era uma e transformou em 2 piruvatos, então o ciclo de Krebs vai acontecer em dose dupla para uma molécula de glicose, porque eu produzi 2 piruvatos, tá bom? Ou seja, um piruvato vai produzir um CO2 e um NADH. 2 piruvatos vão produzir 2 CO2 e 2 NADH, que vão entrar em 2 ciclos de Krebs. Então, tudo vai acontecer em dobro, tá bom? Então, você sempre vai multiplicar por 2 a etapa. Por isso que aqui são 6, 8, 2 e 2, tá bom? Porque eu contabilizo os 2 piruvatos produzidos pela glicólise, tá? Então, gente, antes de qualquer coisa, antes de vocês pensarem no início do ciclo de Krebs, vocês se lembrem que o piruvato ele não está pronto ainda para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa ser transformado em acetil-coenzima A. Então, primeiro tem que acontecer um processo de desidrogenação, tá? Que é a perca de hidrogênio, e descarboxilação, que é a perca de carbono, tá bom? Então, as 3 moléculas de carbono, uma delas é perdida. Ao ser perdida, ao ser liberada, eu tenho uma descarboxilação. Então, eu tenho uma liberação de CO2, tá? CO2. Agora, olha por que aqui é respiração celular aeróbica. Respiração celular aeróbica não tem relação com oxigênio e CO2? Então, oxigênio e dióxido de carbono. Começou a ser produzido dióxido de carbono, tá? Então, por isso que a partir de agora, a respiração celular é aeróbica, porque eu envolvo
oxigênio junto, né? Dióxido de carbono tem moléculas de oxigênio junto, tá bom? Ok, gente? Então, nesse caso aqui, o piruvato, ao se transformar em acetil-CoA, perde carbono e perde hidrogênios. Esses hidrogênios, eles são captados pelos carreadores de elétrons, que são os policiais que captam os bandidinhos, que seriam os hidrogênios, para levar mais adiante para a cadeia respiratória, tá bom? E, além disso, esse piruvato recebe a coenzima A, tá? Gente, essa coenzima A, ela é como se fosse uma molécula de ATP, tá bom? Porque é uma molécula rica em energia, tá? Ela é utilizada justamente para unir o oxaloacetato ao acetil e transformá-lo em citrato. Então, imaginem só, eu tenho que unir, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer a síntese do citrato. Para fazer a síntese do citrato, eu vou unir duas moléculas, uma de 4 carbonos e outra de 2 carbonos. Então, eu preciso de energia. Para não consumir ATP, já que a respiração celular é para produzir ATP, já foi consumido lá na glicólise, o organismo criou uma maneira diferente, que é justamente a coenzima A. A coenzima A é uma molécula rica em energia que doa sua energia, tá? Ó, aqui, vou doar para você energia para conseguir ligar essas moléculas, tá bom? Claro que ela não é tão utilizada assim como o ATP, tá? Ela tem uso mais restrito, mas ela também é uma molécula rica em energia. Então, a acetilcoenzima A, a coenzima A, na verdade, ela está, como é que eu posso falar? Ela está presente justamente para doar sua energia e ligar o acetil ao oxaloacetato, tá bom? Gente, o ciclo de Krebs, ele é cíclico, né? Então, eu sempre vou ter essa transformação aqui de citrato a oxaloacetato, perdão. O citrato, ele é uma molécula que contém 6 carbonos e o oxaloacetato, ele tem 4 carbonos. Então, durante esse processo aqui, eu tenho a descarboxilação da molécula. 2 vezes, né? Ela é descarboxilada. Então, eu perco carbono 2 vezes durante esse processo, tá bom? Que aqui está até mostrado, tá? Ah, professora, mas aqui você está dizendo que eu tenho 6 carbonos. Lembra? 1, 2, 3. Agora, eu tenho dose dupla de piruvatos, então eu multiplico por 2. Então, é 2, 4, 6, tá? Então, voltando. O ciclo de Krebs, gente, qual é a principal função dele? Produzir muito elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Nós vimos que na glicólise eu produzi apenas 2 NADH, né? 2 NADH, o que 2 NADH faz? Quase nada de ATP. Então eu preciso de um outro mecanismo que consiga sintetizar uma grande quantidade de ATPs. E os NAD e os FAD, eles captam esse hidrogênio e esse hidrogênio, ele é utilizado, gente, para produzir ATP, tá? Então, ao captar esses hidrogênios, eles levam lá para a cadeia transportadora de elétrons. E assim há uma síntese, não é nem exacerbada, né? Em grande escala de ATP. Tá? Então, o ciclo de Krebs ele é utilizado para acontecer uma desidrogenação em grande quantidade. Tá? Essas moléculas, esse citrato, ele vai sofrendo vários processos metabólicos e vai perdendo uma grande quantidade de hidrogênios para ser utilizado mais adiante. E esses hidrogênios, gente, eles são convertidos em ATPs, tá bom? Nós vamos ver mais adiante. Antigamente, um NAD, por exemplo, produzia 3 ATP. Diziam-se que produziam 3 ATP. Hoje ele pode produzir de 2,5 ATPs a 1,5, né? Então eu tenho uma grande quantidade de ATP por molécula, tá? Então, gente, olhem só. Entendida a principal função do ciclo de Krebs? Produzir em grande escala NADs e FADs para serem utilizados, não é produzir, né? Liberar em grandes escalas hidrogênios para que eles possam ser captados por os NADs e os FADs, tá bom? Que são, não receptores, são receptores de
elétrons e serão conduzidos lá para a respiração celular, lá para a última etapa da respiração celular, tá bom? Então, vamos entender o ciclo de Krebs. Primeiro, a acetilcoenzima A, que é oriunda da transformação do piruvato, né, da desidrogenação e descarboxilação, ela se liga ao oxaloacetato de 4 carbonos para formar o citrato, que contém 6 carbonos. Esse processo, então, essa reação, essa etapa do ciclo, ela vai acontecer 2 vezes a descarboxilação, então eu perco 2 carbonos, tá, durante o processo, tá, formando, por exemplo, o succinil coenzima A, tá bom, né, de todo o processo, e também eu vou perder uma grande quantidade de NADs. Então, no primeiro momento, para transformar o isocitrato em alfa-cetoglutarato, eu perdi uma molécula de CO2 e hidrogênios que são captados pelos receptores de elétrons NAD. Tá? Esse alfa-cetoglutarato, a ser transformado em succinil coenzima A, ele também perde CO2 e hidrogênios, tá bom? Esse succinil, então, ele é transformado em succinato. E essa coenzima A, lembra que eu falei rica em energia? Ela doa sua energia para a guanina de fosfato, transformando em guanina trifosfato. Essa guanina trifosfato, por sua vez, doa seu fosfato a uma molécula de ADP. Então, né, obrigatoriamente, esse ATP, ele é transformado aqui, tá? Assim como a adenosina trifosfato, a guanina trifosfato, elas são moléculas ricas em energia, tá bom? Ah, professora, elas são muito parecidas com uma base nitrogenada. Sim, são parecidas, adenina, guanina, né? Tá vendo? Mas elas não têm essa finalidade nesse caso, e sim como fonte de energia. Então, a guanina trifosfato, que é produzida aqui no ciclo de Krebs, ela doa seu fosfato a uma molécula de ADP que é transformada em ATP. Então, eu tenho um ATP produzido aqui, tá bom? Aí esse succinato aqui ele é transformado em fumarato e produz mais, e libera mais hidrogênios. Esses hidrogênios aqui, eles são recebidos pelo FAD. O FAD, ele carrega bem menos hidrogênios que o NAD, então por isso que ele entra aqui, tá? E esse malato, então, que é o próximo no processo metabólico, ele é transformado em oxaloacetato, perdendo mais hidrogênios que são novamente captados pelo NAD, tá bom? Então, se eu for considerar aqui o balanço energético do ciclo de Krebs, eu tenho 2 CO2, 1, 2, 3 NADH e 1 FADH2 e 1 ATP, tá ok? E aí, contabilizando junto aqui, eu tenho 1, 2, 3 CO2, 1, 2, 3, 4 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Multiplica por 2 por conta de ser 2 moléculas de piruvatos. Então, 3 vezes 2, 6 CO2. 1, 2, 3, 4 NADH, 8 NADH, tá bom? 1 FAD vezes 2, 2 FADH, tá? E 1 ATP vezes 2, 2 ATPs, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe um videozinho também. Ah, ele não é tão grande assim, tá? É porque aqui ele fala também sobre a glicólise. Então, tem que passar um pouquinho adiante para vocês. Mas deixa eu passar aqui, tá? Aqui, a glicólise, né? Vamos falar sobre o ciclo de Krebs. É meio velhinha a gravação, mas é bem útil. Aqui na matriz, o ciclo de Krebs acontece. O piruvato é uma molécula de 3 carbonos, mas o ciclo de Krebs usa uma molécula de 2 carbonos como ponto de partida. Então, um processo intermediário de oxidação é necessário para preparar o piruvato para o ciclo de Krebs. Quando o piruvato encontra a coenzima A, o complexo desprende 2 elétrons, um átomo de hidrogênio
e dióxido de carbono para formar o necessário acetil-CoA de 2 carbonos. Os elétrons e o hidrogênio são atraídos para um NAD+, formando o NADH, intermediador de energia. Mas é no acetil-CoA de 2 carbonos que vamos ficar de olho. Primeiro, vamos dar uma olhada simplificada no ciclo de Krebs. O acetil-CoA 2 carbonos se junta com um composto de 4 carbonos, produzindo um composto de 6 carbonos. Através de reações sucessivas, 2 átomos de carbono são desprendidos. Mas é nos geradores de energia que estamos interessados, como o ATP e os outros intermediadores de energia. Nós demos uma rápida olhada no ciclo de Krebs. Agora, uma passada mais detalhada do ciclo de Krebs revela como a energia armazenada é gerada. O acetil-CoA forma a cadeia com 4 carbonos, ácido oxalacético, e produzindo 6 carbonos, ácido cítrico. O ácido cítrico perde água e forma aconitato. Então, o aconitato pega a água para formar isocitrato. O isocitrato encontra um NAD+, formando um intermediador de energia, NADH, e oxalosuccinato. Ele perde hidrogênio, tá? O oxalosuccinato perde uma molécula de dióxido de carbono, formando os 5 carbonos do ketoglutarato. O alfa-cetoglutarato. O ketoglutarato faz cadeia com a sempre presente coenzima A e libera 2 elétrons, um hidrogênio e dióxido de carbono, para formar succinil-CoA. Mais uma vez, 2 elétrons e hidrogênio formam um NADH, intermediador de energia. Solidariamente, o succinil-CoA reage com um ADP e um fosfato, liberando coenzima A e um ATP, formando succinato. Mais um ATP produzido. Um ATP no caso, não mais um. O succinato encontra uma molécula de FAD. Que é o FAD. Mais um receptor de Essa elétrons. reação produz uma nova substância, um intermediador de energia FADH2 e fumarato. O fumarato, por sua vez, reage com água para produzir malato. Na reação final, o malato encontra um NAD+, e produz o último dos intermediadores de energia NADH, e de novo produz ácido oxalacético. O ciclo de Krebs recomeça com o principal atuante, acetil-CoA, reagindo com o ácido oxalacético. Através de 10 etapas da reação, o ácido oxalacético é transformado em diferentes reagentes. E depois é reciclado de volta em ácido oxalacético. Numa única etapa do ciclo, a energia foi armazenada em 3 NADH, um ATP e um FADH2 foi produzido como subproduto, bem como o dióxido de carbono. Os 2 átomos de carbono que entram no ciclo são expelidos como dióxido de carbono. Então, a intenção do ciclo de Krebs é produzir energia útil. E, além disso, a energia introduzida como acetil-CoA foi transferida para o ATP e os intermediadores.
Ok, gente? Então, olhem só. Ah, professor, mas aqui tá 13, se eu multiplicar dá 6, aqui dá 2, aqui dá 2 e aqui dá 4. Lá você disse 8, 2, 2 e 6, né? É porque eu levei em consideração, gente, a formação aqui. A formação do... A formação, só deixa eu pausar o vídeo aqui. A formação também de NADs e CO2 da transformação do piruvato a acetilcoenzima A, tá? Ok? Então, gente, a última etapa da respiração celular aeróbica é a cadeia respiratória, tá bom? Que acontece aqui nas cristas mitocondriais, tá? Na membrana interna da mitocôndria. Aonde, gente, nós vimos que aqueles NADs e os FADs que receberam os elétrons, né, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, eles estão carregados, né, de energia em hidrogênios e elétrons, e esses elétrons, eles são utilizados aqui na cadeia respiratória para produzir ATPs, ok? E esses ATPs, então, eles são produzidos pelas ATPs sintases, tá ok? Então, gente, olhem só. No caso, os NADs aqui, olha, os NADs oriundos tanto da glicólise quanto da transformação do piruvato acetil e quanto do ciclo de Krebs e o FAD produzido pelo ciclo de Krebs, eles vão doar seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que é um grupo proteico de 3 proteínas, tá bom? Essas proteínas, então, elas recebem esses elétrons e permitem o fluxo de hidrogênio que está no espaço interno da matriz mitocondrial e são encaminhados para o espaço intermembranar, entre a membrana interna e a externa da mitocôndria, tá? Então, esses elétrons que foram captados, eles servem justamente para expelir esses hidrogênios em grande quantidade por essas proteínas aqui. 3 não, são 4, tá? Perdão. Por essas 4 proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Professora, mas cadê a terceira? A terceira está aqui, tá? A quarta, perdão. Aqui eu tenho uma que expele hidrogênios. Aqui eu tenho outra que conecta uma proteína à outra, tá? Transfere esses elétrons aqui, tá bom? E aí aqui eu tenho mais outra e mais outra. Então eu tenho 4 cadeias, 4 proteínas para a cadeia transportadora de elétrons. E como o próprio nome diz, transporte de elétrons. Então elas se conectam entre si e permitem essa saída de hidrogênios que estão no espaço intramitocondrial, na matriz mitocondrial, para o espaço intermembranoso. E observem que essa passagem de hidrogênios aqui é importantíssima para a síntese de ATP, tá bom? E aí, gente, justamente esses elétrons que foram captados durante esse processo, eles são atraídos pelo oxigênio que fica na quarta proteína. Professora, mas eu não estou vendo proteína, professora, eu só estou vendo 3 proteínas, cadê a quarta proteína? A quarta proteína, gente, ela está aqui, tá bom? Ela está entre a primeira e a terceira aqui, só que na ilustração não mostra. Então, no caso, os NAD, eles vêm e doam seus elétrons aqui para essa primeira proteína, tá? Que permite um bombeio de hidrogênios, então, para o espaço intramembranar, tá bom? E aí, esses elétrons, eles são enviados pela ubiquinona, que é a segunda proteína do cadeia transportadora de elétrons, para o complexo 3, tá? Esse complexo 3 bombeia elétrons e através de citocromos, esses elétrons que foram doados, então, pelo NAD aqui pela primeira, para o primeiro complexo, eles são encaminhados para a proteína do quarto complexo. Por quê? Porque o oxigênio, ele está aqui nessa proteína do quarto complexo aqui, tá? A proteína 4 desse complexo. E esse oxigênio, ele atrai esses elétrons. Então, por isso que acontece. Os NADs doam seus elétrons para a sua primeira proteína. E aqui está o amor da vida desses elétrons, que é o oxigênio. Então, eles vão pulando de proteína a proteína até chegar no oxigênio que está aqui.
E aí, ao passar, então, por essas proteínas aqui do complexo, há um fluxo, um bombeamento de hidrogênios para o espaço aqui intermembranar, tá bom? Aí esse oxigênio se liga aos elétrons e forma, então, moléculas de água. E esses hidrogênios, então, que foram bombeados, eles são utilizados pela ATP sintase, que vão capturar esses hidrogênios e utilizá-los para a síntese do ATP, ligando um fosfato ao ADP e transformando em ATPs, tá bom? Ah, professor, e o FAD? O FAD, gente, ele também doa seus elétrons, só que não mais para a primeira proteína do complexo, e sim para essa segunda aqui, tá bom? Permitindo também a passagem de hidrogênios, mas não mais por essas 3 proteínas aqui, e sim a partir da segunda, que não doa, né? Que não permite, não é que doa, que não permite a saída de hidrogênios. Ela não é uma proteína de canal, ela é só uma proteína de transporte de elétrons. Então, essa ubiquinona aqui que conecta a proteína 1 à proteína 3, ela recebe os elétrons do FAD, então produzidos pelo ciclo de Krebs, e o bombeamento do FAD começa a acontecer a partir da proteína do complexo 3, né? 1, 2, 3, 4. E também é atraída pelo oxigênio para produzir água. E esses hidrogênios bombeados aqui, eles são convertidos em ATP, tá bom? Bom, gente, aqui mostra novamente todo o processo. Olhem só, aqui, gente, mostra os NADs, tá? Os NADs vêm, doa seus elétrons para a proteína do primeiro canal. Essas proteínas aqui do primeiro complexo, elas permitem bombear, ao receber esses elétrons, permitem bombear os hidrogênios aqui da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, tá bom? E eles são, então, enviados para a proteína do segundo complexo, a proteína do terceiro complexo. A proteína do terceiro complexo também é uma proteína de canal. Então, ao receber esses elétrons aqui que foram enviados, ela abre seu canal e bombeia hidrogênios também para o espaço intermembrana da mitocôndria. Aí esses elétrons, eles são então transmitidos pelo citocromo para a proteína do quarto canal, né, do complexo 4, que também permite bombear esses hidrogênios. E esse elétron, ele consegue fazer todo esse fluxo porque aqui tem o amor da vida dele, que é o oxigênio. Então, o oxigênio, ele se liga ele é um aceptor final do elétron, né? Então, ao receber esse elétron, ele se liga aos hidrogênios e é transformado em água. Então, meio oxigênio mais 2 hidrogênios formam a água ao receber esse elétron aqui, tá bom? Então, por isso que o elétron consegue passar por toda essa cadeia transportadora de elétrons aqui, tá? Porque ele tem o seu aceptor final que está coladinho aqui nessa proteína do complexo 4, tá bom? Então, o NAD, ele doa seus elétrons na proteína de canal 1, né? Aí tem a 2, a 3 e a 4. E aí, a 2 ela não bombeia, né? Ela só transfere seus elétrons para a 3. E a 4 ela bombeia elétrons e se liga esses elétrons, eles bombeia elétrons não, né? Bombeia hidrogênios. E esses elétrons que foram doados, então, e foram captados lá da glicólise e do ciclo de Krebs, eles são ligados ao oxigênio e formam uma molécula de água, tá? Já o FAD, gente, o FAD-H2, produzido pelo ciclo de Krebs, ele doa seus elétrons ao complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, ele doa seus elétrons aqui e esses elétrons seguem o fluxo a partir daqui, tá? Ele vai para a proteína do complexo 3, que permite bombear hidrogênios para o espaço intermembranar, e para o complexo 4, que também permite esse bombeamento. E aí, esses elétrons, então, eles são atraídos pelo oxigênio, formando uma molécula de água. E todos esses hidrogênios bombeados aqui são utilizados pela ATP sintase, que capta 4 hidrogênios, tá bom? E um fosfato, que foi perdido, um fosfato inorgânico, e esses hidrogênios permitem que ela una esse fosfato inorgânico mais o ADP para produzir o ATP, tá bom?
Aí aqui tem o videozinho que mostra justamente a atuação da cadeia transportadora de elétrons e da ATP sintase. Só deixa eu conseguir aqui reproduzir para vocês. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membrane organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. Aqui, gente, a membrana interna da mitocôndria, tá? Ó, os fosfolipídios, a constituição é bem parecida com uma membrana celular, tá bom? One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons. Ó, aqui, como é que fala, né? Uma das principais funções da membrana interna é justamente impedir esse fluxo de moléculas carregadas positivamente. Então, essa passagem de hidrogênios da matriz para o espaço intermembranar só pode acontecer pelas proteínas de canais da cadeia transportadora de elétrons. Thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase. Aqui, ó, gente, essa enzima que estão mostrando aqui which uses the é a proteína, então, responsável pela síntese de moléculas de ATP. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reaction. Olha só, ela pega então os hidrogênios, os prótons do espaço intermembranar e utiliza para rotacioná-la, né, para fazer essa rotação e assim produzir uma molécula de ATP. Ó, produz a molécula de ATP. Ó. Produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine. The synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein segments. If there is no proton gradient, Entender a importância do bombeamento dos hidrogênios pela cadeia transportadora de elétrons é justamente para acontecer esse gradiente de prótons e assim ter uma grande quantidade de prótons no espaço intermembranar que possa então fazer com que essa ATP sintase gire e produza o seu ATP. These subunits stop rotating and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient. Aí aqui são as cadeias transportadoras de elétrons, tá bom? Que antecedem, então, a ATP sintase. E aí recebem 4 nomes, complexo 1, 2, 3 e 4. Aqui. Complexo 1, 3 e 4 bombeiam prótons diretamente do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intramembranar. E o complexo 2 não bombeia diretamente, ele promove o bombeamento, então ele carrega os elétrons do 1 para o 3 e o 4. Ó, os elétrons chegam no 1 e no 2. É por isso que ela recebe o nome de cadeia transportadora de elétrons, que ela transporta elétrons até o oxigênio. O NADH, então, deposita seus elétrons de alta energia para o complexo 1. E aí, no complexo 1, eles são transportados por um longo caminho, permitindo a passagem, então, de hidrogênios.
Aqui ele explica, então, que diferentes afinidades, tá? Essa parte aqui, ela é mais bioquímica, mas explica também o que que acontece. Essa parte aqui a gente não envolve. Essa parte aí é só para explicar a formação, então, tá? Vocês não precisam entender, então eu vou pular um pouquinho. Ó, aí ele doa seus elétrons, né, para o complexo 1, que permite o bombeamento, e esse bombeamento, então, de hidrogênios passa o fluxo. E aqui, esses elétrons, ele é doado pela coenzima Q para ir para o complexo 3, para pular diretamente para o complexo 3, ó. E aí aqui diz que o complexo 2 ele também vai receber os elétrons, só que agora não é mais do NAD, e sim do FAD. Ele vai receber do FAD os elétrons que vão enviar para o complexo 3 também, assim como o complexo 1 enviou. E aqui ele só explica o processo, tá, gente? Mas aí vocês vão ficar muito confusos. Mas deixa eu voltar aqui. Ele explica isso aqui só, a doação dos elétrons, como é que acontece. Então, doa, o NADH doa seus elétrons para o complexo 1, tá? E o FAD doa seus elétrons para o complexo 2, que encaminha para o 3 e o 4, e assim forma o fluxo de prótons, então, de hidrogênio para a matriz, da matriz para o espaço intramembranário. Tá bom? Aí aqui a gente tem o saldo, o balanço energético, tá? No modelo antigo, onde dizia que para cada NADH eu produzia 3 ATPs e para FADs eu produzo 2 ATPs, totalizando assim 36 ATPs. A glicólise então produz 2 NADH, ao produzir 2 NADH, 2 vezes 3, eu vou ter, então, aqui não mostra, né? Eu vou ter um total, deixa eu me entender aqui, tá? Se eu tenho, tá, entendi. Se eu tenho, então, na glicólise 2 NADs H, esses NADH, então, eles vão ser utilizados aqui na cadeia respiratória, tá bom? Aqui, tá? Totalizando assim, então, 6 ATPs. Já o piruvato acetil, então, ele vai produzir, então, ele vai produzir 2 NADs, porque molécula em dose dupla, né? Então, estão totalizando 6 ATPs. O ciclo de Krebs, 1 ATP, vezes 2, 2 ATPs, 3 NADs, então 18 ATPs, 2 FADs, 4 ATPs, totalizando 36 ATPs, tá? Nesse caso aqui, gente, o NADH citosólico, ele não produz 3, mas sim produz 2 ATPs, por isso que a soma aqui é 4. Aqui nós temos o modelo novo, tá? Onde o NADH mitocondrial, ele em vez de o mitocondrial, que é produzido apenas na mitocôndria, pelo ciclo de Krebs e pelo piruvato acetil-CoA, ele vai produzir 2,5 ATPs, tá bom? E o NAD citosólico, assim como o FAD, eles produzem 1,5 ATP, totalizando dessa forma 30 ATPs, tá bom? E aí, gente, em relação à respiração anaeróbica, como nós falamos, é quando eu não tenho oxigênio, então eu não sigo mais a respiração celular aeróbica, né, com a mitocôndria. Eu tenho fluxo para a fermentação, que pode ser láctica ou alcoólica, tá ok? Onde utiliza muitas vezes os receptores finais de hidrogênios e elétrons, como sulfatos, nitratos, entre outros, tá bom? A fermentação alcoólica, gente, o que acontece? Nós temos a glicólise, que transforma os piruvatos, e esses piruvatos, então, eles são transformados em etanóis, né? E durante esse processo, então, eu tenho a descarboxilação, a produção de CO2, e também
eu não tenho mais a desidrogenação, e sim eu recebo, no caso a molécula vai receber hidrogênios. Então, os hidrogênios recebidos, formados, liberados pela glicólise aqui, eles são consumidos aqui na fermentação alcoólica, tá bom? Para produzir, assim, a molécula de etanol a partir dos dois aldeídos formados no... acetaldeídos, perdão, formados pelo processo de fermentação, tá? Gente, essa fermentação alcoólica, então, ela é utilizada para produzir o álcool etílico, tá? A fabricação de bebidas, e o gás carbônico também é utilizado para o crescimento das massas dos pães, né? Então, o CO2, ele permite o estufamento. A principal, então, fonte para isso é as leveduras Saccharomyces, né? Que nós falamos na aula passada no reino fúngico. Já a fermentação lática, gente, ela vai transformar o ácido pirúvico, né? O piruvato, tá ok? E transformá-lo em lactato. Então, a glicólise acontece naturalmente e os dois piruvatos, então, são transformados em lactatos. E eu não tenho o processo de descarboxilação, tá bom? Ele não libera CO2, tá? Ele apenas recebe também hidrogênios oriundos do NADH. Tá? Então, os NADH que receberam, os NADs, então, que receberam hidrogênios oriundos da glicólise, e agora eles dão para o processo, então, de formação do lactato. Normalmente, essa fermentação láctica, gente, ela pode acontecer nos músculos de células esqueléticas, que nós vamos ver mais adiante, que ela acontece normalmente quando eu tenho uma baixa oxigenação desses tecidos, e também por bactérias que fazem fermentação lática, né? Aonde normalmente essa fermentação produz o ácido lático a partir da enzima lactose, ok? Produzindo assim queijos e iogurtes, né? Utilizados, até esses lactobacilos são utilizados em iogurte e tudo mais, tá bom? E aí, gente, a fermentação láctica no músculo porque quando eu tenho uma baixa concentração de oxigênio, gente, o músculo ele precisa continuar produzindo ATP, porque ele está, por exemplo, num exercício extenuante. Então, para continuar gerando ATP, as células musculares, como não tem mais o CO2, não tem mais o oxigênio para a respiração aeróbica, eles vão realizar uma respiração anaeróbica, uma fermentação lática, tá? Para realizar a contração e o relaxamento do músculo. E isso vai produzir uma grande quantidade de lactato. Lactato, ele é ácido, né? E ele se deposita ali nessa região, ele é enviado para o fígado, tá bom? Ele é para ser metabolizado novamente a piruvato, mas ele se armazena em grande quantidade nos tecidos musculares enquanto acontece essa formação, produzindo a fadiga muscular depois de um exercício extenuante e até mesmo as cãibras, né? Justamente pelo excesso da acidez ali ocasionada pelo lactato. Mas, né, o que seria o objetivo principal, a produção de ATP, acontece, né? São 2 ATPs produzidos, então, pela fermentação lática, tá bom? Então, gente, só para vocês verificarem que a fermentação lática, né, ela produz, então, 2 ATPs, tá bom? E não produz CO2. Já a fermentação alcoólica, eu tenho a produção de CO2 e também eu tenho a produção de 2 ATPs, tá ok? Que acontece aqui, tá? Na glicólise, em ambos os processos. Tá ok? Então, entendido sobre respiração celular, eu sei que fica uma parte grande, né, cansativa, mas era importante eu trabalhar porque é uma parte bem complexa e que é bastante importante para o Enem, tá bom? Em relação ao sistema respiratório humano, gente, nós podemos considerar o seguinte, que o sistema respiratório, ele é dividido, então, na porção condutora, tá? Aonde as cavidades nasais, elas permitem a filtração, umidificação e aquecimento da temperatura, né? A faringe, ela é a passagem do ar, ela tem comunicação tanto do sistema respiratório quanto digestório. Depois nós temos as laringes, que também é condutora, que conduz o ar, mas também é através dele aonde a produção da voz pelas cordas vocais, e as traqueias,
também, que é um tubo onde o ar também ele tem cílios e tudo mais, então eu tenho esse umidificação, filtração e aquecimento do ar. E os brônquios, que é a porção final condutora, aonde são as ramificações da traqueia, tá? E aí nós temos a porção respiratória propriamente dita, que são os pulmões, onde acontecem as trocas gasosas, né? E aí, gente, aqui nós temos, então, uma exemplificação do sistema respiratório como um todo, onde o tubo respiratório envolve até os brônquios, e aí a porção funcional mesmo das trocas gasosas são nos pulmões, onde esses brônquios, eles ainda formam os bronquíolos, que é a porção final, que tem vários alvéolos pulmonares, e nesses alvéolos pulmonares é que acontece a hematose, que são as trocas gasosas, né? E aí, gente, nesses alvéolos pulmonares aqui, nós vamos ter uma grande quantidade de oxigênio e nos capilares sanguíneos uma grande quantidade de CO2. Então, o oxigênio ele entra para os capilares sanguíneos e o CO2 que está em maior concentração nos capilares, eles vão para os alvéolos, permitindo essa hematose, tá bom? Como é que acontece, gente? Como é que acontecem os movimentos respiratórios, então, de inspiração e expiração? Normalmente, os movimentos inspiratórios, eu tenho uma contração, então, do diafragma, que é o principal órgão do sistema respiratório, né? Então, o diafragma, ele é o principal músculo responsável pela respiração. Mas eu também tenho os músculos intercostais, que ficam aqui nas costelas. Eles também permitem a amplificação da caixa torácica, permitindo a inflação do pulmão. Então, quando você inspira, nós temos a contração, né? A contração desses músculos, tanto os intercostais na costela, quanto do diafragma, permitindo encher os pulmões de oxigênio. Aí esses pulmões, nos bronquíolos, esses oxigênios, então, pelo gradiente de concentração, eles passam para os capilares. Já o CO2 que está presente, então, nos capilares, eles são, então, enviados para os bronquíolos. E aí, para remover esse CO2, eu tenho o relaxamento desses músculos. Ao relaxar os músculos, eu aperto, então, a caixa torácica, expirando, né? Fazendo o processo de expiração, que é eliminação desse ar, que agora é rico em CO2, tá bom? E aí, gente, nós não conseguimos, então, controlar o processo da respiração, né? A gente pode até prender a respiração por um certo momento, mas controlá-lo, assim, eu vou respirar quando eu quiser, não, né? E porque nós temos um sistema nervoso autônomo, um controle, um centro respiratório no bulbo, tá? Principalmente no bulbo, que é no nosso sistema nervoso central, tá? Bom, em relação ao transporte de gases, então, pelo sangue, gente. O oxigênio, na sua grande maioria, gente, ele é transportado na forma de oxihemoglobina, ou seja, a hemoglobina ligada ao oxigênio que é conduzida para os tecidos, tá bom? Então, o oxigênio, ele entra, passa dos bronquíolos para os capilares e se liga à hemoglobina, tá bom? Já nos tecidos, essa oxihemoglobina, ela se dissocia, liberando o oxigênio para os tecidos e disponibilizando, ofertando-o para, então, para a célula, para a respiração celular. Já o CO2 produzido pela respiração celular, ele segue 3 caminhos, ou na forma de bicarbonato, tá? Sendo convertido pela anidrase carbônica, ou na forma de carbohemoglobina, ou dissolvido no plasma, tá bom? Então, nos tecidos, nos capilares teciduais, esse CO2, então, ele vai ser enviado para os capilares e aí vai se ligar à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Ou vai, então, reagir com água, tá? E sofrer ação da anidrase carbônica, formando assim íons bicarbonato e hidrogênio. E aí todo ele é transportado, todo esse CO2, então é transportado nessa forma, e quando chega nos capilares pulmonares, novamente a anidrase carbônica vai converter esse bicarbonato, hidrogênio, a CO2 e água,
permitindo que esse CO2 possa ser expirado, então, pelos pulmões. E a carbohemoglobina também se dissocia, o CO2 também se dissocia, também acontecendo essa passagem do CO2 dos capilares alveolares para os bronquíolos, tá bom? Então, gente, essa troca gasosa que acontece nos pulmões, ela é chamada de hematose, tá? Pulmonar. Então, a hematose pulmonar, o que acontece? O oxigênio, então, que está nos alvéolos pulmonares, nos bronquíolos, ele, como está em maior concentração nos bronquíolos, ele passa para os capilares. E o CO2, que está em maior concentração nos capilares, ele vai para, então, os alvéolos. Então, há essa hematose. Já a hematose celular acontece o contrário. O CO2, ele está muito mais concentrado nos capilares e é oferecido para os tecidos, né? Então, na hematose celular acontece o inverso. E o CO2, que está em muito mais concentração no tecido, na célula, é então oferecido para os capilares, tá bom? Ou seja, sempre a favor do gradiente de concentração. Bom, gente, em relação ao transporte do oxigênio, o oxigênio, na sua grande maioria, 97%, ele se liga à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, tá? Então, 97% do oxigênio transportado na corrente sanguínea é na forma de oxihemoglobina. E uma pequena parcela é dissolvida no plasma, em torno de 3%. Então, um grande papel da hemoglobina das hemácias é transporte de oxigênio. Já o transporte de CO2, ele acontece de 3 formas. Dissolvido no plasma, na forma de 7%, na forma de carbohemoglobina, ou aqui está carbamioglobina, mas é carbohemoglobina, tá bom? Ou, na sua grande maioria, como íons bicarbonato pela enzima anidrina carbônica, tá bom? Esse processo, então, essa reação, tá? Ela acontece, ok? Na formação dos íons bicarbonato, acontece também nas hemácias. Então, a anidrina carbônica, ela também está presente nas hemácias, tá? O que acontece? Vamos lá. No tecido, o CO2, ele, então, vai se ligar, vai se juntar com a água para formar o ácido carbônico aqui, tá bom? E aí esse ácido carbônico sofre a ação da anidrina carbônica, tá? Ou anidrina ácida. Essa anidrase, tá? Essa anidrase, perdão, carbônica, ela vai transformar esse ácido carbônico em íons bicarbonato e hidrogênio. E esses íons bicarbonatos são liberados para o plasma sanguíneo e chegam lá nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, esse íon bicarbonato, novamente, ele vai ser, então, convertido a dióxido de carbono, pelo processo inverso, então, né? Então, a anidrase carbônica, ela vai converter esses bicarbonatos com os hidrogênio a ácido carbônico, e esse ácido carbônico se dissocia, perde a molécula de água, né? E se transforma em CO2 e é enviado para o alvéolo pulmonar, tá bom? Bom, os ligados à hemoglobina, os carbohemoglobina, constituem 23%, e assim como acontece com a oxihemoglobina, também acontece com a carbohemoglobina, né? Quando chega no seu destino, há uma dissociação natural, tá bom? E dissolvido no plasma, ele é o transporte passivo naturalmente. Aí, gente, há um controle da respiração, como eu falei para vocês. Nós não conseguimos segurar a respiração eternamente. Mesmo que vocês façam esse processo de prender a respiração, ela não consegue se manter por uma grande quantidade de tempo. Por quê? Porque eu tenho um ritmo respiratório controlado principalmente pelo bulbo aqui, tá bom? No tronco encefálico, tá bom? Esse bulbo, além de células também quimiorreceptoras, tanto na aorta, né, que a veia, a artéria, perdão, que sai do coração, ou das carótidas que vão para a cabeça, eles dosam a concentração de CO2 no sangue. Quando há uma alta taxa de CO2 no sangue, automaticamente os pulmões são obrigados a se desinflarem, ou seja, há uma
a uma contração dos músculos do diafragma e intercostais, permitindo a exalação, né? A expiração. Agora veio o nome que eu queria lembrar. A expiração, tá bom? Permitindo assim que haja uma troca gasosa novamente. Por isso que as pessoas se afogam, porque você não consegue segurar a respiração por muito tempo. Então, naturalmente, eu consigo até o momento que há uma grande produção de CO2. A gente viu que no processo de respiração celular, constantemente eu estou produzindo CO2. Então, vai aumentando a quantidade de CO2 no sangue. E aí, quando eu tenho uma alta concentração de CO2 no sangue, automaticamente o corpo obriga você a respirar. E aí, se você está em um ambiente onde não pode, né, por exemplo, embaixo d'água, automaticamente você acaba engolindo, elevando água para os pulmões e morre afogado, tá bom? Então, você não consegue. Você não consegue prender a respiração por muito tempo por conta desse ritmo respiratório controlado pelas concentrações de CO2 no sangue, tá? Ou seja, quando eu tenho uma alta concentração de CO2, eu vou ter um aumento da frequência respiratória. Vocês vão respirar muito mais rapidamente. Então, se vocês prenderem a respiração por até, né, o ritmo respiratório te obrigar a respirar, vocês vão ver que os primeiros processos respiratórios, eles são bem rápidos. Por quê? Porque eu tenho que reduzir o máximo possível essa quantidade de CO2 no sangue, porque eu já estou no processo de acidose. Então, eu tenho uma baixa concentração de oxigênio e uma alta concentração de CO2. Então, está acontecendo uma acidose. Então, eu respiro rapidamente para controlar equilibrar esse pH sanguíneo, tá bom? Já quando eu tenho um centro respiratório deprimido, normalmente a respiração ela é bem devagarzinho, então a concentração de CO2 ela é bem baixa. E aí a pessoa tem um processo de alcalose respiratória, tá bom? E uma alta concentração de CO2. Então eu preciso manter isso equilibrado, tá? Nem muito excitado, nem muito deprimido. Tá bom, gente? Então, eu vou finalizar esse vídeo agora, para depois, então, nós começarmos a trabalhar com sistema circulatório.